Olá, que bom ter você aqui conosco, acompanhando o terceiro episódio da série Preparação para a Crise Final, um projeto que foi idealizado para que possamos nos preparar cada dia mais para a volta de Jesus. Vivemos em um tempo em que a pregação do Evangelho tem sido cada vez mais necessária, e uma forma de fazermos nossa parte é divulgando materiais que proclamem as boas novas. Aproveitando esse momento, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. Queremos mandar um abraço muito especial para o Vitor Santos, Ana Tereza, Cristiano Vilela, Ivaneida Silva, Daniel, Jaqueline Alves, Pastor Alquian, nossa querida tia Lúcia, Eric e Marlônia, que estão sempre conosco, curtindo, comentando e compartilhando os estudos. Agora, eu vou ler um comentário muito especial de um dos nossos participantes. Ele disse assim: parabéns por mais essa aula abençoada. Brilhante pesquisa histórica, já aguardando a próxima aula. Muito obrigada, Fábio Leal, pelo seu comentário, por estar aqui conosco. Um grande abraço para você. Tá vendo, pessoal, a importância de engajar nos nossos conteúdos? Assim sabemos que a mensagem está sendo levada. E também são com esses comentários que vamos fazer o nosso sorteio final. Saibam que esse projeto está sendo desenvolvido com muito amor e carinho para cada um de vocês. Portanto, não deixem de assistir e de participar. O tema de hoje é a hora do juízo. Nos primeiros episódios, analisamos as provas físicas de um juízo que aconteceu no passado, nos dias de Noé, e essas provas apontam para um juízo que ainda virá. A mensagem pregada por Noé tinha o objetivo de preparar o mundo para um juízo iminente. Em Apocalipse 14, dos versos 6 a 9, vemos de forma evidente um novo alerta de juízo para os últimos dias. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Essa é a mensagem para os últimos dias. Bom estudo! Quando vemos as três mensagens angélicas no Apocalipse, o que vem em seguida já é a colheita. A terra está madura. Jesus está voltando para buscar os seus. Então, a história da arca é um paralelo às três mensagens angélicas, porque assim como aquela também foi a última mensagem de juízo, as três mensagens também são a última mensagem de juízo antes da destruição para a vinda de Jesus Cristo. A aceitação dessas mensagens é que vai determinar a sua salvação ou não. Assim como o povo antediluviano, que não aceitou a mensagem de Noé e foram destruídos, assim, aqueles que não aceitarem a mensagem dos três anjos também serão destruídos pelo fogo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Se referiu ao dilúvio como os dias de Noé, porque naquela época Noé pregou uma mensagem a respeito de um juízo vindouro. Aquela mensagem foi a última oportunidade para o povo antediluviano de aceitarem ou não antes do mundo ser totalmente destruído pelo dilúvio. A mensagem de alerta também é dada para o nosso tempo. E nos últimos dias, a primeira mensagem angélica é dada para anunciar que a hora do seu juízo chegou. Assim como a mensagem de Noé foi o último aviso antes do juízo pelas águas, assim nos últimos dias, as três mensagens angélicas são a última mensagem antes da destruição do mundo pelo fogo. A Bíblia nos dá uma detalhada linhagem dos descendentes de Noé até Cristo. Isso nos faz saber que o dilúvio aconteceu por volta de 4.322 anos atrás, ou seja, no ano 2298 a.C. Isso significa que Noé passou a pregar
a mensagem do dilúvio, a mensagem do juízo, 120 anos antes, por volta do ano 2418 a.C. Uma vez que nós não temos a data, vamos dizer que esse ponto marca o início do julgamento. Este é o tempo em que a primeira mensagem angélica se refere quando diz: a hora do seu juízo é chegada. Para entender quando as 3 mensagens angélicas seriam anunciadas trazendo a hora do juízo, precisamos voltar a uma profecia do Antigo Testamento. Para isso, nós iremos agora para 1816. Foi nesse ano que um homem chamado Guilherme Miller começou a estudar diligentemente o livro de Daniel. E quão surpreso ele ficou quando ele descobriu que este livro revelaria a hora exata do início do último julgamento da Terra. Guilherme Miller, embora batista, havia se tornado um cético da Bíblia. Era dotado de um caráter moral irrepreensível e possuía uma mente ativa bem desenvolvida e com uma sede enorme de conhecimento. Em sua fase adulta, havia se envolvido com ideias deístas, que o acabou influenciando. Certa vez, foi convidado a ler um sermão, mas naquele dia, as palavras que ele leu moveram completamente a sua própria alma. De repente, a figura de um Salvador foi fortemente gravada em minha mente. Pareceu-me que, de fato, poderia existir um ser tão bom e compassivo que por nossas transgressões fizesse expiação, livrando-nos, assim, de sofrer a pena do pecado. Pela primeira vez, Guilherme Miller teve um vislumbre do caráter amoroso de Deus. A impressão deixada em seu coração naquele dia o motivou a estudar a Bíblia, um estudo que duraria o resto de sua vida. Ele queria ter certeza se um ser tão divino como esse realmente existia. Decidiu estudar as Escrituras por si mesmo, dia e noite, esforçando-se por deixar de lado todas as opiniões. Comparou passagem com passagem. Prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico, começando com Gênesis e lendo versículo por versículo. Não passava adiante sem que entendesse cada passagem, de modo que não restasse nenhuma dúvida. Ele então se deparou com uma profecia de Daniel que fala a respeito da purificação de um santuário. O estudo diligente desta profecia levaria Guilherme Miller a descobrir o ano exato em que a hora do último julgamento começaria. Então ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto ao santuário quanto ao exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2300 dias, então o santuário será purificado. Miller não sabia, mas essa profecia a respeito da purificação do santuário revelaria a data exata da última fase do julgamento aqui da Terra. Para entendermos a respeito da purificação, devemos voltar ao santuário. Devemos entender como funcionavam os serviços do santuário, principalmente o da purificação, o dia da expiação, para aí sim entendermos o que significa a purificação ao final dos 2300 dias preditos por Daniel, em Daniel 8,14. O santuário foi uma estrutura de pátio-tenda dado por Deus a Moisés. Era ali onde aos israelitas for ordenado levar o seu sacrifício para perdão dos seus pecados. A penalidade por violar os 10 mandamentos é a morte. No entanto, o caminho para o perdão foi providenciado por meio de um substituto. Para tal, o pecador era instruído a colocar a sua mão sobre a cabeça do animal e confessar os seus pecados. Por aquela confissão, os pecados cometidos por aquela pessoa eram simbolicamente transferidos para o inocente animal. O animal, então sacrificado no lugar do pecador, e o sangue do animal era levado para o sacerdote dentro do santuário e borrifado diante do véu. Por meio deste processo, os registros dos pecados cometidos pelo transgressor eram transferidos para o santuário, onde continuariam a ser acumulados ao longo do ano. A ideia era que você se livrasse do seu pecado dentro do santuário.
A partir do momento que o pecador se libertou do pecado, aquele pecado era transferido para o santuário. E aí, dentro do serviço da purificação que acontecia anualmente, que era o dia da expiação, o santuário era então, através de todo aquele ritual, liberto de todos aqueles pecados que ao longo daquele ano foram trazidos por diferentes tipos de ofertas. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque qualquer que seja a alma que nesse mesmo dia não se afligir, será cortada dentre o seu povo. Se alguém não houvesse transferido todos os seus pecados para o santuário ao final do dia da expiação e o santuário fosse purificado, essa pessoa teria que arcar com a penalidade do seu próprio pecado, que era a morte. Este é o significado do termo cortado. Assim também como o Senhor fez uma aliança com Noé, e todos aqueles que não entraram em relacionamento com Deus, ou seja, entraram na arca, foram cortados, ou seja, foram destruídos pelo dilúvio. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Compreendendo que o dia da expiação e purificação do santuário se referia ao dia do julgamento, Guilherme Miller se voltou para a profecia de Daniel que diz: "E até 2300 dias e o santuário será purificado." Ele compreendeu que essa profecia aponta para o tempo que teria início o último julgamento da terra. Quando ele viu essa relação, ele concluiu que a primeira mensagem angélica que diz: "É chegada a hora do seu juízo", começaria quando o santuário fosse purificado, ao final da profecia dos 2300 dias dada por Daniel. Essa profecia é de grande significado para nós que vivemos nos últimos dias, pois ela revela o início do último julgamento da terra. Guilherme Miller não fazia ideia do que ele descobriria ao tentar calcular essa profecia, pois na história muitos outros já haviam tentado, porém ela permanecia obscura. Determinei a você um dia para cada ano. Um dia para cada ano? Seguindo o princípio de fazer da Bíblia sua própria intérprete, Miller percebeu, graças a Ezequiel 4:6 e Números 14:34, que em profecia cada dia representa, na verdade, um ano literal. Nosso Deus é muito bom. Ele não dá uma profecia sem dar os meios para interpretarmos essas profecias. E os meios são dados dentro da própria Bíblia. E nós encontramos passagens aqui onde fica muito claro que quando se trata de profecia, nós devemos aplicar o princípio dia-ano. Assim, da mesma forma, para a profecia de Daniel, esse princípio também deveria ser aplicado. Ao compreender que a profecia de 2300 dias se tratava na verdade de 2300 anos, ele sabia que este período de tempo iria muito além de Cristo e do santuário judaico, que foi destruído no ano 70 d.C. Isso deixou Miller impactado. Ele precisava descobrir o restante da profecia. Ele já compreendia a sua duração, mas não sabia quando ela começava. E a partir do momento em que ele relaciona o capítulo 8 ao capítulo 9 de Daniel, ali ele encontra um ponto de partida. Saiba e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas. Mais 62 semanas são 69 semanas até a chegada do Messias. Acontece que essa profecia revelava o evento a partir do qual a profecia de Daniel deveria ser calculada, e o ponto de partida era a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Cheio de zelo e fervor, Miller pesquisou para saber em que ano saiu a ordem para restaurar Jerusalém. Ele se dedicava ao estudo, diligente e constante. Dedicou-se dias e noites.
inteiras de estudo para compreender aquilo que para ele seria de tremenda importância, pois não conseguia compreender. Com certeza Deus o recompensou e ele encontrou a ordem de restaurar e edificar Jerusalém no capítulo 7 de Esdras, que diz: Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. A ordem foi dada pelo rei Artaxerxes no 7º ano do seu reinado. Miller descobriu que o reinado de Artaxerxes I começou no ano de 467 a.C. O 7º ano de seu reinado foi o ano 457 a.C. Agora sim, era possível calcular a chegada do Messias. O período de 69 semanas, com 7 dias por semana, dando um total de 483 dias, na verdade representam 483 anos, sem contar, é claro, o ano zero, já que este não existe. Então, a partir da ordem dada para restaurar e edificar Jerusalém, Miller avança 483 anos, chegando na data de 27 d.C. No outono deste ano, Jesus foi ungido pelo batismo, cumprindo assim a profecia a respeito da unção do Santíssimo. Jesus começava ali seu ministério como Messias. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Em Lucas capítulo 3, uma das datas mais facilmente corroboradas é justamente a data do batismo de Jesus. E quando você volta na história, você pega os historiadores, eles sabem que só existe uma data em que você encontra todas essas diferentes informações. Por exemplo, você tem o 15º de Tibério César, e ali você tem todas as informações de quem era o sumo sacerdote, de quem eram os governadores, os diferentes oficiais que estavam em serviço. Ou seja, a data do batismo de Jesus é a única data que se sobrepõe a todas as outras, e foi 27 d.C. A partir da unção do Messias, começa-se a contar a última semana da profecia, ou seja, 7 anos literais. Esta é a 70ª semana. Segundo a profecia, ele confirmaria aliança com muitos por uma semana, e no meio dessa semana, ele faria cessar o sacrifício e a oblação na cruz. Este sistema de sacrifício e oferta que por 14 séculos apontavam para o Cordeiro de Deus, terminou. O Messias foi cortado. Eu conheço alguns judeus e também conheço relatos de judeus. E nós sabemos que os judeus ortodoxos, eles proíbem o estudo e a leitura de alguns livros da Bíblia. Dentre esses livros está o livro de Daniel, principalmente alguns capítulos, como o capítulo 8 e 9, porque são capítulos que está muito claro a mensagem de quando chegaria o Messias. E alguns judeus, quando eles decidem estudar esses livros, muitos acabam se convertendo ao cristianismo, porque estudando a profecia, não tem como não ver que Jesus era o Messias. Então eles acabam aceitando Jesus como Messias. E isso é uma coisa que deixa os judeus completamente perplexos, porque aqueles que não aceitam, eles rejeitam completamente a mensagem de Daniel. Tendo visto e confirmado a profecia das 70 semanas, tendo como ponto de partida o ano 457 a.C., Miller então avança os 2.300 anos para descobrir quando a purificação do santuário começaria. Calculando conforme o indicado, chegou ao ano de 1844. Descobriu que o período acabaria ainda em seu tempo de vida. Não necessito falar da alegria que encheu meu coração diante de uma perspectiva tão encantadora, nem do fervoroso anseio de minha alma para participar das alegrias dos remidos. A Bíblia era então para mim um livro novo. Eu a considerava um verdadeiro banquete para a razão.
Tudo que, em seus ensinos, fora inteligível, místico ou obscuro para mim, havia se dissipado de minha mente diante da clara luz que agora raiava de suas páginas sagradas. A verdade se apresentou brilhante e gloriosa para mim. Apesar de suas conclusões, Miller hesitou de apresentar suas ideias com medo de que pudessem estar erradas e, assim, induzir os outros ao erro. 5 anos de fervoroso estudo o deixara com a mente convencida de sua conclusão. Em vista dessa certeza, sua alma encheu-se de zelo e empolgação, o que resultaria em dezenas de milhares de batismos como resultado de suas pregações. Embora estejamos muito familiarizados com a história de Guilherme Miller, ele não foi o único pregador dessa época que falava a respeito da volta de Jesus e do fim do mundo. Nós temos outras pessoas que foram levantadas por Deus. Joseph Wolff, por exemplo, que foi um judeu convertido ao cristianismo. Nós temos o Edward Irving, que foi um pregador habilidoso que viveu na Inglaterra, pregou por muito tempo, ele acreditava na volta de Jesus. Nós temos também Manuel de Lacanza, que foi um sacerdote jesuíta, que escreveu um livro falando a respeito do fim do mundo e da breve volta de Jesus. Nós temos também o Johann Bigel, que tinha pensamentos iguais, pregava sobre a volta de Jesus na Alemanha. Ou seja, a gente percebe que esse despertar não aconteceu somente no Nordeste dos Estados Unidos. Nós temos também relatos de crianças em várias partes do mundo que nessa época não sabiam ler, não sabiam escrever e começaram a falar do fim do mundo, começaram a pregar sobre a volta de Jesus. Na Suécia, por exemplo, onde as leis eram muito rigorosas, onde não se aceitava nenhuma religião que não fosse a religião do Estado, uma menina no verão de 1843 começou a cantar um hino luterano com perfeição e quando ela terminou de cantar, deixando todos na sala perplexos, ela começou a falar que a hora do seu juízo havia chegado, Jesus estava voltando. Todos esses relatos deixaram Guilherme Miller convencido de que ele estava seguindo a linha de pensamento e que ele havia chegado na conclusão e que ele estava certo. Percebemos então, pela profecia de Daniel, que ao longo dessa linha do tempo, entre a saída da ordem do decreto, batismo de Jesus, a morte na metade da semana 70, que valida também o início do ministério de Jesus, é impossível e irrevogável não chegarmos ao cálculo do ano de 1844, como o início do período do último juízo da terra. Mas se os cálculos estavam certos, chegou-se ao ano correto, Jesus não voltou, o que deu errado? Os estudantes da Bíblia passaram agora a estudá-la com muito mais cuidado e atenção, pois perceberam que algo realmente não estava certo, pois o evento não saiu como planejado. Há um perigo muito grande de não se compreender as profecias corretamente, porque quando elas não se cumprem, o desapontamento pode ser muito grande. E o desapontamento, ele é proporcional ao tamanho da sua expectativa. E isso pode, de uma forma muito terrível, abalar a fé e fazer com que você desacredite a partir dali. No dia seguinte, Hiram Edson e seu amigo Cruiser caminhavam em meio ao milharal para evitarem a zombaria. Ambos haviam sido grandes proponentes da mensagem de Guilherme Miller sobre o advento. Quando Jesus não veio, eles ficaram desapontados. Ambos se esforçavam para entender o que havia dado errado. Estavam a caminho da casa de outros irmãos que também haviam se desapontado, pois ambos estudavam tentando entender o que tinha acontecido. Ei, Irã! Você está vindo? Em meio ao milharal, a inspiração veio sobre Hiram Edson, fazendo-o compreender a razão pela qual Jesus não havia voltado. Essa razão traria às suas mentes uma nova revelação a respeito do santuário. Está em Hebreus. Está em Hebreus. Está em Hebreus. Veja, Hebreus capítulo 8, versículo 1. Que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus,
como ministros do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Você viu? O santuário é no céu mesmo. É mesmo. Eles ficaram tão felizes porque eles descobriram que eles não erraram a data, eles erraram o evento. O santuário celeste é que deveria ser purificado, e não a terra, como era o pensamento comum na época. Foi aí que eles voltaram a sua atenção para outros livros da Bíblia, como Hebreus e Apocalipse, que trazem mais luz a respeito do santuário celestial. O santuário aqui na terra, ele é um modelo em escala do santuário celeste, que Deus mostrou a Moisés no monte, ou seja, uma miniatura do santuário aqui na terra. Tudo o que se fazia no santuário terrestre apenas apontava para o que iria acontecer no santuário celeste. Após ressuscitar e ascender ao céu, Jesus foi para o lugar santo, o primeiro compartimento do santuário celestial, e assim como o sacerdote entrava todos os dias no lugar santo para interceder pelos pecados do povo, assim Jesus entrou no lugar santo para interceder por todo aquele que viesse a crer nele. No dia da expiação em que o santuário seria purificado, o sumo sacerdote entrava em uma única vez para efetuar a obra do juízo. Como cumprimento da profecia dos 2300 anos, Jesus está no lugar santíssimo, fazendo a purificação do santuário celestial. Já que passamos de 1844, podemos entender que nós estamos vivendo os últimos dias da expiação. Isso significa que deveríamos estar vivendo em harmonia com o nosso sumo sacerdote que está realizando a sua obra de juízo. Jesus é nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Nessas palavras, vemos que Jesus sente todas as enfermidades e dores de toda a raça humana. A perda de um ente querido, o medo da solidão, o sofrimento dos inválidos, a aflição dos doentes, tudo isso é sentido pelo nosso sumo sacerdote celestial. Cristo sente o pesar de cada sofredor. Quando a febre arde em nosso corpo, ele sente a agonia. Jesus está completamente atento ao sofrimento da raça humana e, por isso, devemos nos unir a Ele em seu esforço de livrar do pecado e trazer alívio à família humana. Ao participarmos desta obra, nós aliviamos o sofrimento de Jesus, que disse: Sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando falamos de juízo, nós o vemos sempre como uma coisa muito negativa. Dificilmente olhamos para ele como em defesa do inocente ou como o fim do sofrimento deste mundo. Até mesmo pela nossa falta de fé, ficamos com medo de estarmos fora da arca. No próximo episódio, nós iremos ver o que a arca representa para o povo dos últimos dias e o que precisamos fazer para estar dentro dela. E ao conhecermos essa verdade, todas as nossas dúvidas irão desaparecer. E assim como Noé, nós acharemos descanso dentro da arca e não temeremos ao juízo vindouro. Estaremos nos preparando para a crise final. Eu espero por você.